O mercado está prevendo piora no resultado do Banco do Brasil para esse primeiro TRI de 2026. E aí, será que essa piora no resultado vai continuar para o resto do ano? É isso que vamos discutir no vídeo de hoje, também comentar um pouco sobre essa matéria. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos e já te deixo aqui o convite para você deixar o like e se inscrever nesse canal. Primeiramente, essa matéria aqui do Invest Pro fala em relação ao que o BTG espera para um fraco resultado do Banco do Brasil no primeiro TRI de 2026, onde o relatório estima o lucro líquido entre 3 bilhões e 3,5 bilhões, e já vou adiantar aqui para vocês que isso já está sendo esperado pelo mercado há algum tempo. Mas para o final do vídeo eu vou mostrar como é que o mercado está precificando os próximos trimestres desse ano de 2026 para o Banco do Brasil. E aqui mostra que o BTG tem como principal ponto de atenção a qualidade da carteira de crédito, principalmente em relação à inadimplência do agronegócio, que é a principal linha da carteira de crédito do Banco do Brasil. Precisamos ficar bastante de olho em relação à inadimplência de 15 a 90 dias. Essa é a principal linha que vamos ter que ficar de olho em relação ao resultado do Banco do Brasil. E acredito que é isso que o mercado até projeta mesmo. Eles já estão olhando se essa linha vai ter sinais de melhora. Eu vou mostrar para vocês a seguir que o próprio Banco Central mostra uma melhora em relação ao todo o setor financeiro. Essa inadimplência de 15 a 90 dias já está caindo em todo o setor financeiro, o que pode ocasionar melhoras também no resultado do Banco do Brasil ao decorrer do ano. E é isso que o mercado em geral está mostrando. E aqui mostra que o próprio Banco do Brasil projeta um lucro entre 22 a 26 bilhões para 2026 e o BTG vê por volta de 24 bilhões para esse ano de 2026. Vamos passar aqui alguns pontos em relação ao balanço do Banco do Brasil de 2025, onde ele fechou com um lucro de quase 21 bilhões e um retorno sobre patrimônio líquido de 11,4. Uma queda de lucratividade de mais de 45% em relação a 2024. A principal linha que vem apanhando no Banco do Brasil é a carteira de agro. Se olharmos a inadimplência do banco como um todo, que é a inadimplência de mais de 90 dias, ela está em 5,17%. Isso que temos que ficar de olho. Se essa inadimplência tiver uma melhora, então quer dizer que esses créditos estão sendo renegociados e pagos, então o banco vai voltar a lucrar na sua parte de crédito, que é o que ele vem apanhando bastante nos últimos trimestres e é o que vem fazendo com que o resultado do banco seja ruim, porque esse crédito precisa de cobertura caso aconteça essa inadimplência. E esse dado aqui do Banco Central mostra exatamente isso que eu venho destacando para vocês. Obviamente que foi um mês que teve uma forte queda aqui em relação à inadimplência de 15 a 90 dias de pessoa física do crédito rural, que está tendo bastante problemas no Banco do Brasil, e vocês podem ver que teve um pico aqui em 3,5% e já caiu para a faixa de mais de 1,75%. Então é uma queda bastante acentuada. Vamos ver se essa queda vai se manter para os próximos meses. Se realmente ela se mantiver, podemos ter um cenário como foi de 2018 a 2021, com uma recuperação mais lenta para os próximos anos, o que vai acarretar em melhora bem significativa no balanço do Banco do Brasil. Então é isso que o mercado está vendo. Obviamente, as matérias, como eu já destaquei para vocês, têm um tom bastante pessimista, mas vocês não podem tomar decisões apenas por uma matéria de um trimestre. Se você está investindo em Banco do Brasil, se você é acionista do Banco do Brasil ou tem a intenção de comprar ações do Banco do Brasil, você tem que ter uma visão de pelo menos 3, 4 a 5 anos. Por quê? Porque podemos ter uma melhora parecida com essa que aconteceu de 2017 a 2022, onde o Banco do Brasil saiu de um lucro aqui de 17 bilhões, mais ou menos, para um lucro em 2022 e 2024 na casa de quase 35 a 40 bilhões. Então foi um forte crescimento de lucratividade, principalmente por conta da queda na inadimplência. E o mesmo pode acontecer nos próximos anos. Na minha visão, não é a hora de vender agora o Banco do Brasil, porque já existem sinais de melhora. Vamos ver se esses sinais continuam acontecendo. E como eu já falei em vídeos passados, grande parte da lucratividade do banco, desses quase 21 bilhões, veio por conta das empresas que o Banco do Brasil é dona. O Banco do Brasil é dono de todas as empresas, como Banco Votorantim, BBA7, BB Seguridade e Banco da Patagônia, e grande parte dessas empresas geram um lucro bastante relevante para o Banco do Brasil. E a parte de crédito
gerou lucros, gerou, mas em vários trimestres a parte de crédito do Banco do Brasil teve prejuízo. E como eu mostrei na matéria para vocês, o próprio Banco do Brasil estima um lucro líquido ajustado entre 22 a 26 bilhões, mas lembrando que pode ser que ele não conclua esse guidance, porque o mesmo aconteceu no passado. Vamos ver como vai ser esse primeiro TRI de 26, principalmente aquela linha que eu destaquei para vocês em relação à inadimplência. E uma parte bastante interessante é que eles ainda estimam um crescimento da carteira de crédito, mas em relação ao crescimento da carteira de agronegócio, eles veem uma queda. Então, eles estão um pouco mais conservadores em relação à carteira de agronegócio. É o que mais apanhou no balanço do Banco do Brasil. E aqui vocês podem ver a projeção trimestral do Banco do Brasil. O mercado projeta por volta daqueles 3,5 bilhões, que é o que já está sendo esperado do mercado, já tem algum tempo isso, onde o ROI fica na faixa de 7,61% e o dividend yield para esse trimestre seria de 0,79 nessas cotações atuais de R$ 24,00 para o Banco do Brasil. 19 centavos por ação, lembrando que o Banco do Brasil ainda paga juros sobre capital próprio, que tem 17,5% de imposto de renda. Quando olhamos para o segundo TRI de 26, seria um aumento de 40% em relação ao segundo TRI de 2025, com o lucro na faixa de 5 bilhões e 300 milhões, lucro por ação de 0,93, um ROI na casa de 11%, ainda abaixo do custo de capital, mas já podemos ver certa melhora. E quando olhamos para o dividend yield de 1,15%, 28 centavos por ação no payout de 30%. Então, já podemos ver que o próprio mercado estima uma recuperação da lucratividade do banco para os outros trimestres. Obviamente que tudo depende desses dados que eu comentei com vocês, de inadimplência de 15 a 90 dias, é sempre a principal linha que você tem que olhar em relação à inadimplência de um banco, e também essa inadimplência do mercado como um todo, como eu mostrei aqueles dados do Banco Central. Se continuar caindo, provavelmente o mercado pode continuar se animando para as ações do Banco do Brasil. E no terceiro TRI, o mercado espera 6 bilhões de lucratividade, seria o maior aumento da lucratividade do Banco do Brasil, com lucro por ação de 1,17 no trimestre, um ROI de quase 14%, que seria uma melhora significativa na rentabilidade do banco, um dividend yield de 1,45% apenas no trimestre, lembrando que esse dividend yield calculado aqui é somente no trimestre, dividendo por ação de 35 centavos. Quando olhamos para o quarto TRI, mais de 7 bilhões e meio que o mercado estima de aumento de lucratividade, 1,34 de lucro por ação, um ROI de quase 16%. Se isso realmente acontecer, o mercado vai se animar bastante para o banco, porque ele já vê que a melhora realmente aconteceu. E para isso acontecer, precisamos da queda na inadimplência. Não tem como ser diferente disso. Dividend yield projetado de 1,66% e o dividendo por ação de 40 centavos por ação. Então, caso isso aconteça, vocês podem ver que o mercado já enxerga certa melhora. Vamos ver se o balanço vai mostrar realmente isso. Porque lembrando, senhores, isso aqui é projeções do mercado e não tem como garantir nada em renda variável. E quando consolidamos todas essas projeções na base anual, vocês podem ver que a projeção para 2026 fica em 23 bilhões de lucro líquido, um crescimento de 11% em relação a 2025. Isso nos dá 4,3 de lucro por ação. O PVP do banco ficaria na faixa de 0,67, porque eu já ajustei esse lucro retido no patrimônio líquido do banco. O ROI fecharia em 11%, ainda baixo, mas com potencial de melhora, como já comentei durante esse vídeo. Um dividend yield na casa de 5%, porque ainda está pagando 30% de payout. E um preço sobre lucro de 6 vezes. Não é extremamente barato se olharmos apenas para o curto prazo. Lembrando que você não pode ter uma visão de curto prazo, porque existe um potencial de melhora no balanço do Banco do Brasil. Muitas vezes eu vejo investidores que apenas perpetuam o momento atual, achando que o banco sempre vai lucrar esses 23 bilhões. Mas caso a inadimplência realmente cesse e melhore, a parte de crédito do Banco do Brasil vai gerar fortes lucros, assim como aconteceu no passado. Porque o que está acontecendo no Banco do Brasil é a parte de crédito apanhando. Mais de 80% dessa lucratividade de 23 bilhões vem das suas subsidiárias e não apenas da parte de crédito. Com a melhora da parte de crédito, é inevitável que o Banco do Brasil vai voltar a lucrar 30 bilhões, 35 bilhões ou até mais, porque a carteira de crédito expandida do banco continua crescendo. Mesmo ele sendo mais conservador com seu crédito, ele ainda vai gerar lucratividade se esse crédito tiver menos inadimplência. Essa visão que você tem que ter
olhando para os próximos anos do Banco do Brasil. E quando olhamos para 2027, 30% de aumento em relação a 2026, com um lucro projetado de 29 bilhões, quase 30 bilhões, lucro por ação de 5,25, o PVP nas cotações de hoje de 24 e pouco ficaria na casa de 0,61, o que é uma raridade, esse preço sobre valor patrimonial, e vocês podem ver que o ROI fica na casa de 13%. Não é ROI tão alto, mas é um ROI aceitável ainda, depois de toda essa piora. Então isso aqui já está estimando a melhora do balanço do Banco do Brasil, o que é possível caso essa inadimplência realmente continue caindo. Dividend yield ficaria na casa de quase 8%, porque eu considerei 35% de payout, um leve aumento de payout caso já comece a melhorar o balanço do banco. O preço sobre lucro do banco ficaria em 4,62. Então aqui vocês podem ver que uma leve recuperação da parte de crédito do Banco do Brasil jogaria mais de 25% do PL para baixo, o banco sendo precificado a 4,6 vezes de preço sobre lucro. E olhando aqui apenas para a parte do PVP, vocês podem ver que hoje o PVP está em 0,8, mas em cenários de bull market, como foram de 2016 a 2020, o banco já ficou precificado a mais de 1,5 vezes. Então, se isso acontecer novamente, seria hoje o Banco do Brasil literalmente dobrar de cotação. Obviamente que para isso o banco tem que continuar com sua lucratividade para não ter destruição de patrimônio líquido do banco. Em outros cenários de bull market, como foi de 2002 a 2008, você pode ver que o Banco do Brasil foi cotado no topo histórico ali na faixa de 3,5 vezes de preço sobre lucro. Então, basicamente seria o banco multiplicar por quase 5 vezes a sua precificação atual e não considerar nenhum crescimento de patrimônio líquido do banco, o que é uma loucura, porque se o mercado está precificando o banco dessa forma, provavelmente o lucro está crescendo de forma bastante acelerada e o mercado cada vez mais animado para isso. Vocês podem ver que no passado já aconteceu isso, mas não temos como garantir que isso vai acontecer no futuro. Mas existe a possibilidade. Se a lucratividade realmente for acima ali dos 22 bilhões, ficaria nessa faixa entre 0,6 e 0,7 de PVP, o que foi uma raridade. Desde 2000, apenas 8% dos pregões estiveram nessa precificação. Então é muito mais fácil o banco estar acima de 1, como vocês podem ver aqui, 53% dos pregões, do que abaixo de 1 vez. Aos pessimistas, eu não ficaria tão pessimista assim com o Banco do Brasil. Porque se você é um investidor de médio a longo prazo, provavelmente é uma boa janela de compra para o banco, mas você tem que ter uma visão de médio a longo prazo. Não adianta você ser um investidor de curto prazo. E utilizando o modelo de Gordon, como vocês podem ver nessa fórmula aqui, o meu preço justo pelo modelo de Gordon ficaria na faixa de R$ 27,00. As premissas que eu usei foram de 8% de taxa de crescimento, que é basicamente pegar aquele ROI do Banco do Brasil e multiplicar pelo payout, você chega em 8% de crescimento. Lembrando que o ROI atual do Banco do Brasil é extremamente baixo. Então, com uma recuperação do lucro, o crescimento do banco vai ser bem maior. E o dividendo, considerando aquele dividendo de 2027, com custo de capital de 15% ou aproximadamente IPCA mais 8,5%, considerando uma inflação de 6%, nós temos o preço justo em R$ 27,00, 11% de margem de segurança. Então, você, investidor, exigindo apenas inflação mais 8,5%, que é um pouco mais de 1% em relação aos títulos públicos, você pode pagar até R$ 27,00, que você teria essa rentabilidade, considerando apenas o crescimento do banco e a distribuição de dividendos. E quando olhamos para 2026 e 2027, em relação aqui, meu preço teto de dividendos, vocês podem ver que o dividendo por ação para 2026 fica em 1,26 e para 2027, 1,88. O PL ajustado, o PL projetado fica de 5,77 para esse ano de 2026 e 4,52 para 2027. Meu preço teto fica em R$ 26,00, 7% de mais segurança. Então, mesmo com todos os problemas, mesmo com tudo acontecendo, vocês podem ver que já existe uma certa melhora do balanço do banco. Vamos ver se isso vai se evidenciar, principalmente em relação à parte de inadimplência de 15 a 90 dias, como eu comentei em todo esse vídeo. Então, essa é a parte que você tem que ficar mais atento
no Banco do Brasil. E quando olhamos a parte gráfica aqui do Banco do Brasil, que ele vem respeitando esse longo canal de alta, vocês podem ver esse pequeno canal de alta aqui dentro desse longo canal que vem há bastante tempo, o que pode fazer com que o Banco do Brasil ainda respeite esse pequeno canal. Mas caso ele não seja respeitado, pode ser que ele caia novamente aqui para a faixa dos R$ 20, para depois alcançar novos topos. Obviamente que se isso acontecer, vai ser principalmente por conta de piora do resultado do Banco do Brasil, principalmente na parte de inadimplência. Vamos acompanhar isso nos próximos trimestres e eu vou trazer aqui vídeos para vocês. Então é isso, pessoal, um vídeo aqui mais pé no chão para você não ficar um pouco pessimista demais quando você olha algumas notícias como essas, falando que o Banco do Brasil vai piorar os resultados, mas o próprio mercado já mostra isso e ele mesmo projeta melhora de resultados para os próximos trimestres. Vamos ver se isso tudo vai realmente se concluir. Se você tem Banco do Brasil na sua carteira, já comenta aqui embaixo para eu saber. Eu, pessoalmente, tenho Banco do Brasil na minha carteira, é uma posição relevante e eu gosto bastante do banco. Mas, pessoalmente, como minha posição é grande, eu não estou comprando no momento atual. Então, se você está comprando o Banco do Brasil, se você vendeu o Banco do Brasil, comenta aqui embaixo para eu saber. Se você é novo por aqui, já se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.